Eu faço uma pergunta. Como é que vão obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Estes argumentos resultam? O que é que vocês acham? Consigo justificar o trabalhar ao sábado com a proteção do ambiente ou com a moralidade? Não. Eu preciso de um novo argumento para obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado. E este argumento tem que ser muito, muito forte, porque hoje em dia o argumento é exatamente o contrário. Por exemplo, esta notícia é recente lá em Portugal e eles estão já a implementar a semana de trabalho de quantos dias? 4 dias. Então, se a ideia agora é trabalhar menos dias, como é que vamos obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Não faz sentido nenhum. Mas sabem, o que está a acontecer atualmente no nosso mundo é algo muito estranho. Estão-nos a levar para um extremo para a gente querer o outro. Estão-nos a levar para a imoralidade total para nós queremos a moralidade. Estão-nos a dizer que o mundo vai estar completamente destruído para nós queremos aceitar os seus intuitos. E neste sentido é exatamente igual. Neste momento, por todo o mundo ocidental em especial, as políticas são de destruição económica. Acham que uma economia está melhor se as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos? O que é que vocês acham? A lei em Portugal é o seguinte: qualquer pessoa que quiser adotar as 4 semanas de trabalho, a lei diz o seguinte: tem que receber o mesmo salário e não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Que é as horas atualmente que se pode trabalhar em Portugal. Então o que é que acontece? O que é que eles vão fazer? Trabalhar menos e ganhar o mesmo. O que é que isto dá em termos de produtividade? Acham que dá mais ou dá menos? Neste momento, todas as políticas económicas apontam para o fim da economia mundial. Vou-vos dar um exemplo. Reparem neste exemplo. Isto é um site que podem consultar, o S-Debt Clock. Isto é a monitorização da dívida norte-americana. Já ouviram falar em dívida, certo? Já ouviram falar em, não sei se diz igual, aqui no Brasil, em déficit orçamental. Já ouviram estas palavras? Sabem o que é déficit orçamental? Alguém sabe? Muito bem. O déficit é a percentagem que o governo gasta mais do que o que recebe. Vamos fazer aqui muito simples. Imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.200? 1.200? Mais? Não importa. 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais. Está bom assim? Ok. Imaginem que ao fim do mês eu gasto todos os meses 2.100 reais e só ganho 2.000. O que é que vai acontecer? Déficit de 100 reais todos os meses. No final do ano eu tenho um déficit de 1.200 reais. Passado 10 anos, quanto é que eu tenho? 12.000 reais. Acham que eu tenho futuro? Economicamente? Então, o objetivo dos governos é ter um déficit de 2%. O que é que eles estão a dizer? Vão-se cada vez sempre gastar mais do que recebem. Isto implica que a dívida vai ser o quê? Cada vez maior. Ok. Em 1980, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão de dólares. Passado 20 anos, no ano 2000, a dívida nos Estados Unidos era 5,6 trilhões de dólares. Para terem uma perspectiva do que isto é, em 1980, cada contribuinte americano, contribuinte é pessoas que pagam impostos, cada contribuinte americano devia 12.000 dólares. Sabem que a dívida do governo é nossa. Somos nós que a pagamos, os contribuintes. No ano 2000, cada contribuinte norte-americano devia 54.000 dólares.
números do ano passado. Diz o seguinte: a dívida dos Estados Unidos que foi aumentada o teto da dívida foi aumentado há 2 semanas atrás, que eles tinham atingido o limite, tiveram que aumentar. 31 trilhões de dólares. Sabem quanto é que isto dá por cada contribuinte americano? 247 mil dólares. Sabem quanto é que isto é em reais? Agora reparem bem. Agora, se nós juntarmos à dívida do país a dívida das pessoas, neste momento, a total liabilities, total dívidas nos Estados Unidos são 172 trilhões de dólares. Isto dá 1,2 milhões de dólares por cada contribuinte. Digam o que é que vocês acham. Acham que existe hipótese de alguma vez esta dívida ser paga? Reparem, só vou dizer isto. O orçamento dos Estados Unidos é muito grande. Sabem qual é a 4ª maior despesa dos Estados Unidos neste momento? Juros da dívida. A seguir ao exército, à saúde e às pensões, a 4ª maior despesa dos Estados Unidos não é pagar a dívida, é pagar os juros da dívida. Em poucos anos, os juros da dívida vão ser a principal despesa dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que vai acontecer em breve? Não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países. Quando a nossa nação, os Estados Unidos, e em suas assembleias legislativas, quando o Senado norte-americano promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, o que é que nós falamos? Eles vão fazer isso? Com que argumentos? Morais? Científicos? Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de quê? De ruína nacional. E sabem o que é que vai implicar a ruína nacional nos Estados Unidos? Vai implicar o colapso do sistema financeiro mundial. E então, isto vai ser o motivo, o argumento que vai ditar o próximo evento nos eventos finais. Aliás, nós vimos isto exatamente hoje. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão. Onde? Na discórdia entre o quê? O capital e o trabalho. O que é isto? A direita e a esquerda. Esta discórdia está a levar o mundo para o seu fim. Bem como na hipocrisia que pertentam nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. E agora reparem bem. Estas ideias que nós vemos ao nosso redor serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. O colapso financeiro vai ser tão grande, a ruína vai ser tão grande, que o mundo vai deixar de ser como é atualmente. E sabem qual é a solução para um mundo falido? Sabem qual é a solução para um mundo que não aguenta mais em termos financeiros? Sabem qual é a solução? Sabem como é que a Europa foi reconstruída a seguir à Segunda Guerra Mundial? Com muito trabalho. Trabalho é fonte de rendimento. E é por isso que o argumento que vai justificar um decreto para obrigar todos a trabalhar ao domingo ao sábado, é porque é preciso voltar a 6 dias de trabalho
semanal. E como vocês estão a ver, o mundo está ou não a seguir para esta direção? O mundo está exatamente a seguir nesta direção. A prosperidade que existe atualmente no mundo ocidental é prosperidade de fazer de conta. Não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema financeiro atual. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais simples de compreenderem. Sabem como é que os Estados Unidos conseguem pagar as suas dívidas? Como é que eles conseguem pagar aos seus funcionários? Sabem como é que eles fazem? Alguém sabe? Eles imprimem dinheiro e dão às pessoas. E como é que eles imprimem dinheiro? Criando mais dívida. E eles prometem que um dia vão o quê? Pagar. Então toda a prosperidade é baseada em dívida. Quando eu em Portugal vou ao banco e peço dinheiro para comprar a minha casa, antigamente sabem o que é que os bancos tinham que fazer? Sabem como é que eles faziam antigamente? E eles tinham que ter dinheiro de quem depositava para poderem emprestar. Durante as últimas décadas, eles podiam emprestar, reparem bem, na loucura que isto é, 10 vezes o dinheiro que tinham lá. Ou seja, eu punha lá R$1.000 e eles podiam emprestar quanto? R$10.000. Neste momento as reservas de empréstimo foram extintas este ano. Este ano foram extintas. Eles podem emprestar sem ter nenhum dinheiro lá. Ou seja, a prosperidade que existe é baseada em dívida. E essa dívida nunca vai ser paga. Sabe quem é que vai pagar? Sabem quem é que vai pagar? Aqueles que vão viver os eventos finais. Eles é que vão recolher as consequências.